700K. Isso é interessante porque te dá uma previsão do que vai ficar. Lembrando que isso não diminui o tamanho da foto, é simplesmente a taxa de compressão que ele aplica ao arquivo. Obviamente isso gera aberrações, tá? Aqueles ruídos podem aparecer com mais frequência e com mais clareza à medida que a qualidade diminui. Mas se você está mandando uma foto para muita foto para simplesmente uma pessoa olhar e decidir qual enquadramento ficou melhor, aumente a compressão aqui, que vai reduzir muito o tamanho do arquivo e facilitar a transmissão. Pois bem, vamos então aprender algumas técnicas básicas. Uma coisa que muita gente precisa é reenquadrar a foto. Essa foto está com enquadramento legal, mas vamos dizer que eu quisesse uma foto com um reenquadramento diferente. Eu estou usando aqui a ferramenta de crop. Ok? Para reenquadrar a foto e manter as proporções da foto, que é importante, muita gente se perde nisso, eu tenho que selecionar a foto e se eu mantiver a tecla Shift pressionada enquanto eu faço o reenquadramento, já que eu fiz uma bobagem, ESC, ele remove a seleção de crop. Se eu mantenho a tecla Shift pressionada, ele mantém as proporções do quadro de seleção de crop. Sempre você solta o botão antes de soltar o Shift, o botão do mouse antes de soltar o Shift. Senão vai acontecer tal qual aconteceu comigo anteriormente. Aí eu posso falar assim, eu quero este close mais forte, duplo clique e está feito o corte da foto. Veja que é um corte com as proporções iguais. Ctrl Z, voltei. Vamos ver umas outras opções. Se eu, ao contrário de selecionar e depois pressionar o Shift, eu pressionar o Shift e selecionar, ele vai fazer uma seleção quadrada. Novamente, soltei o Shift antes. Solto o mouse, solto o Shift. Vamos dizer que eu quero uma foto por MSN, que usa quadrado, então eu quero fazer um corte para o MSN. Está aqui, um corte quadrado da foto. Ctrl Z, eu volto. Outra opção, eu vou fazer vamos dizer que a foto ficou torta. Seleciono. Vou manter as proporções nesse caso, então pressiono novamente o Shift, mudo, solto o mouse, solto o Shift. Aí vamos dizer que eu quero esse quadro, mas está um pouco torto. Não é o caso, mas vamos dizer que estivesse. Eu quero que ele fique assim. Esse é o quadro que eu quero. Duplo clique, está cortado com aquela posição torta. Se a foto ficar um pouco torta, você perde uma área de beirada, mas consegue fazer isso. Ctrl Z, voltamos à foto original. Uma coisa que eu uso muito são os layers. Por isso que eu já deixo essa opção aqui para visualizar o que está acontecendo com clareza. Para você criar um novo layer copiando essa foto original, basta selecionar esse layer, clicar em Ctrl J e ele já criou um layer igual ao inicial. Agora eu tenho duas cópias. Isso é muito interessante quando você está trabalhando, para que você mantenha a foto original, para você ter como referência do teu trabalho e mesmo recuperar em caso de alguma falha que você queira
recortar um pedaço original depois de uma foto muito mexida e etc. Então eu sempre mantenho estágios, embora o Photoshop tenha uma questão de histórico boa, eu sempre prefiro fazer o meu próprio e garantir da minha forma. Vamos lá, vamos utilizar algumas ferramentas interessantes para que a gente mostre algumas outras teclas de atalho. Não vou utilizar o crop, porque essa foto eu acho que está bem enquadrada, mas eu vou utilizar essas ferramentas que são, no meu ver, as ferramentas mais úteis para se fazer correção de foto de pessoas. São as ferramentas de correção que eu uso muito para correção principalmente de pele. Vou dar um zoom aqui no rosto da modelo, Alt pressionado, rolo para cima, zoom. Veja que a modelo tem uma pele boa, mas tem algumas imperfeições aqui. Ela não estava com uma maquiagem muito forte, uma maquiagem corretiva, eu poderia ter tirado isso. Portanto, não é nenhuma coisa do outro mundo. Então vamos lá, vamos utilizar, saber como o Photoshop pode nos ajudar para tirar essas imperfeições. A solução é justamente essas ferramentas aqui. A primeira ferramenta, ela me permite preencher a parte interna do círculo, desse círculo que é o pincel da ferramenta. Ele preenche a parte interna com a cor que está no arredor dela. Para isso, é importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Isso para muitas dessas ferramentas que usam pincel, você tem essas opções, que são essencialmente o diâmetro e a força dela ou o esfumaçado que fica em volta. Se você colocar aqui, mexer aqui, ele mexe no diâmetro da bolinha ou do pincel. Veja, diâmetro maior, diâmetro menor. Aqui ele vai mexer, repare aqui em cima. O pincel não muda, mas ele fica mais enfumaçado ao redor quando eu coloco no zero, e fica absolutamente delineado quando eu coloco no 100%. Isso ajuda muito quando você está desenhando ou fazendo correções de pele. Nunca deixe o pincel muito forte, porque vai causar uma borda na correção. Então deixe sempre leve. E aqui é o espaço, ângulo de correção e coisas, a gente não muda muito. São algumas situações muito particulares que isso realmente influencia. Nesse pincel em específico, é importante que o modo aqui seja normal para fazer esse tipo de correção, porque aqui você pode fazer algumas correções de luminosidade, de escuridão. Deixa o pincel normal e deixar na proximidade, porque aqui você tem a opção de criar uma textura, e também eu sempre deixo isso removido. Vamos pela proximidade. Só para mostrar, eu vou ver o efeito que o criar uma textura apresentaria. Veja aqui, ó. Nesse caso não apareceu muito, porque a foto está com uma resolução boa. Vamos pegar uma outra aqui. Veja que ele cria uma textura uniforme. Descaracteriza um pouco a pele. Muito embora corrija o problema, ele criou uma textura própria.